Eduardo olhava para o espelho do banheiro, sentindo uma desconexão entre o reflexo e a pessoa que ele acreditava ser. A cada dia, pedaços de sua vida desapareciam como se fossem apagados por uma borracha invisível. Lembranças de momentos importantes, como o nascimento de seus filhos e a viagem de lua de mel, já estavam começando a se perder nas brumas do esquecimento. O Alzheimer avançava implacável, transformando-o em um estranho para si mesmo. Sua família insistira para que ele tentasse uma nova cirurgia experimental, prometida como uma solução milagrosa para recuperar as memórias. Eduardo estava hesitante, mas no fundo o desespero o fez aceitar. A ideia de perder completamente quem ele era o aterrorizava mais do que qualquer efeito colateral que a cirurgia pudesse trazer. No hospital, logo após o procedimento, ele se perguntou se havia cometido um erro. O médico explicou que seria necessário tempo para que os resultados fossem sentidos, mas Eduardo já se sentia diferente. Algo dentro de sua mente havia sido mexido, como se uma porta oculta tivesse sido destrancada. De volta à casa de sua infância, onde passaria a fase de recuperação, Eduardo notou que tudo parecia ao mesmo tempo familiar e distante. As fotos na parede, os móveis antigos, a luz suave que entrava pela janela. Nada parecia errado, mas ele não podia deixar de sentir que algo se escondia nas sombras. A casa de sua infância estava cheia de lembranças, mas para Eduardo, esses fragmentos do passado começavam a se tornar nebulosos. Ele andou pelos corredores, passando os dedos sobre as antigas fotografias que decoravam as paredes. Lá estavam seus pais, seu irmão mais novo e ele mesmo em várias fases da vida, mas as expressões nos rostos pareciam distantes, como se os momentos retratados tivessem acontecido em outra vida. O ar na casa estava denso, carregado de uma nostalgia sufocante que o fez sentir-se inquieto. As portas rangiam ao abrir e cada som parecia amplificado, como se a própria casa estivesse consciente de sua presença. À noite, Eduardo sentiu o peso do silêncio. Um silêncio que parecia muito mais do que ausência de som. Era quase um aviso. Sua mente, ainda se adaptando à cirurgia, jogava truques em seus pensamentos. Eduardo tentou se convencer de que a inquietação era temporária, parte da adaptação. Mas havia algo na casa que o incomodava profundamente. Os cantos pareciam mais escuros do que o normal, e o som de passos ecoava quando ele estava sozinho, como se alguém o estivesse observando à distância. Ele queria acreditar que eram apenas efeitos da cirurgia, mas em seu íntimo, a casa parecia ter vida própria. Algo adormecido havia despertado com seu retorno. Foi na terceira noite após a cirurgia que Eduardo teve o primeiro sonho. Ele se via em um jardim de infância, brincando com blocos de madeira, o calor do sol em sua pele, a risada dos outros meninos. Tudo era incrivelmente real, como uma lembrança perfeitamente preservada. No entanto, algo estava errado. Havia uma sombra no canto da sala, uma figura alta e indistinta olhando-o fixamente. Ao acordar, Eduardo tentou ignorar o sonho, mas à medida que os dias passavam, as visões durante o sono se intensificavam. Memórias da infância começaram a surgir com detalhes vívidos, mas em cada uma delas havia algo de errado. A figura sombria estava sempre presente, observando, como um fantasma invisível que sempre estivera ali, mas que ele nunca notara antes. No início, ele acreditou que estava apenas acessando partes esquecidas de sua mente, como os médicos haviam prometido. Contudo, as distorções nas memórias começaram a deixá-lo confuso. Em um desses episódios, ele se viu como um jovem adulto, participando de uma festa em sua casa, mas as pessoas ao redor estavam vestidas com roupas de outra época, como se tivessem saído de um século diferente. Eduardo começou a questionar se aquelas memórias eram realmente suas. A familiaridade estava lá, mas os detalhes não faziam sentido. Cenas de lugares que ele nunca havia visitado se entrelaçavam com momentos de sua vida real. As visões o seguiam durante o dia como breves flashes, e ele começou a se sentir como se estivesse preso entre duas realidades. A cada nova memória, o desconforto aumentava. Ele começava a duvidar de sua própria sanidade. Era difícil saber se as visões eram reais ou apenas o resultado da cirurgia mexendo em sua mente. Mas uma coisa era clara: algo estava se revelando. Algo que talvez estivesse enterrado profundamente em sua psique, esperando para emergir. As memórias distorcidas
começaram a afetar sua percepção da casa. Os corredores que ele conhecia tão bem pareciam se estender além de suas dimensões normais. Certas portas, que sempre levavam a lugares específicos, agora abriam para corredores longos e escuros, como se a casa estivesse se transformando junto com sua mente. Na primeira vez que isso aconteceu, Eduardo pensou que fosse apenas uma ilusão. Ele abriu a porta do quarto de sua mãe. Mas em vez de ver o interior acolhedor e familiar, encontrou um corredor comprido e estreito, mergulhado em sombras. Ao caminhar por ele, o ar ficou pesado, e o silêncio era opressor, como se algo estivesse se escondendo atrás das paredes. Porém, quanto mais avançava, mais perdido ele se sentia. Não conseguia lembrar de quando aquele corredor havia surgido, nem onde ele levava. O que deveria ser um simples trajeto pela casa, agora parecia um labirinto que o envolvia e confundia. Eduardo tentava encontrar uma saída, mas cada porta que abria o levava a mais corredores sem fim. Começou a sentir como se estivesse sendo observado, e a sensação de estar sendo seguido crescia. A figura sombria de seus sonhos agora parecia uma presença constante nos cantos de sua visão. Ele não podia vê-la claramente, mas sabia que estava lá. Em uma tentativa desesperada de recuperar o controle, Eduardo tentou voltar para o ponto de partida, mas o caminho que conhecia havia desaparecido. A casa que antes fora um refúgio de sua infância, agora era uma prisão. E ele estava perdido dentro de suas próprias memórias, que se fundiam e distorciam a realidade. Após o que pareceu uma eternidade vagando pelos corredores, Eduardo chegou ao sótão. Ele mal lembrava da última vez que estivera lá, mas algo o puxava para aquele lugar. Quando abriu a pesada porta de madeira, sentiu um frio que não pertencia ao calor abafado do verão. No centro do sótão, havia uma caixa antiga que ele não reconhecia. Dentro dela, encontrou cartas amareladas pelo tempo, fotografias desbotadas e uma faca enferrujada. As fotografias mostravam rostos que pareciam familiares, mas que ele não conseguia identificar. Homens e mulheres de épocas passadas, com olhares vazios e expressões de medo. Havia algo de profundamente perturbador nas imagens. Ao tocar a faca, Eduardo foi inundado por uma nova série de memórias. Mas essas não eram apenas distorcidas, eram visões de violência e dor. Ele via um homem alto, com olhos frios, cometendo atos horríveis. Era como se ele estivesse assistindo aos crimes de outra pessoa, mas sentia as emoções como se fossem suas. Raiva, ódio, culpa. Ele se deu conta de que essas não eram suas memórias. Com horror, Eduardo percebeu que o homem nas visões era um ancestral distante e que o espírito desse homem estava agora tentando possuí-lo. A cirurgia havia desbloqueado não apenas suas memórias, mas também as de alguém que havia sido enterrado com o passado da família. A figura que o perseguia não era um fantasma qualquer. Era o eco de um crime antigo, um espírito que havia ficado preso em sua linhagem, aguardando o momento certo para voltar. Em pânico, Eduardo recolheu as cartas e a faca, determinado a acabar com aquela ligação. Ele sabia que deveria destruir os objetos, acreditando que, ao fazer isso, poderia romper a conexão com o espírito maligno. Com as mãos trêmulas, ele levou tudo para o jardim e fez uma fogueira. As chamas cresceram, consumindo as cartas e a faca, mas o alívio que ele esperava não veio. As visões continuaram, mais intensas, mais vívidas. As memórias de sua própria vida começaram a desaparecer completamente, sendo substituídas pelas do ancestral. Eduardo sentiu que estava perdendo o controle, que sua mente estava se desfazendo. O espírito havia se enraizado em seu ser, e agora ele não sabia mais onde começava e onde terminava. Eduardo não era mais Eduardo. A linha entre suas memórias e as do ancestral havia desaparecido completamente. Ele vagava pela casa, pelos corredores sem fim, incapaz de encontrar uma saída, incapaz de lembrar quem ele realmente era. Os rostos nas fotos não faziam mais sentido. Os objetos familiares pareciam pertencer a outra pessoa. Agora, ele estava preso dentro de sua própria mente, um prisioneiro de um labirinto de memórias que não eram suas. O espírito o havia consumido, e Eduardo, como ele se conhecia, não existia mais. A casa, com seus corredores labirínticos, era seu único companheiro, uma prisão onde ele vagaria para sempre, sem nunca encontrar o caminho de volta. Anos depois, a casa ficou abandonada até que um novo proprietário a comprou.
planejando reformá-la. Enquanto explorava o sótão, ele encontrou um antigo diário escrito por Eduardo nos últimos dias de sua vida. As páginas eram confusas, cheias de desespero, descrevendo memórias que não pareciam ser dele. A última página trazia uma frase repetida inúmeras vezes: "Eu não sou eu sou ele agora." O novo proprietário fechou o diário, sentindo um calafrio percorrer sua espinha, sem saber que o espírito que consumiu Eduardo agora espreitava, esperando pela próxima mente vulnerável para possuir.